Meus irmãos, Covid-19, a morte de pessoas não contaminadas. Você sabe que nós estamos nessa pandemia e o caráter dessa pandemia é mundial. No mundo todo já matou milhares de pessoas, no mundo todo. Milhares de pessoas. Só no Brasil, hoje, 26 de abril, só no Brasil, até à tarde, o momento que eu olhei e tive acesso a essas informações, só no Brasil morreram 4.205 pessoas, até a data de hoje. Há muita gente falando muita coisa a respeito do Covid-19. Há aqueles que dizem, não, agora em maio nós já vamos retornar. O mundo vai voltar à normalidade. Há aqueles um pouquinho mais, talvez, pessimistas, que dizem, não, isso vai até setembro. Isso vai até novembro. E aqueles outros que afirmam o seguinte, esse ano todo nós vamos ficar em quarentena. Aqueles que dizem isso. E aqueles outros que chegam ao ponto de afirmar, brincando talvez, dizendo o seguinte, que nós estamos num período em que teremos que viver 2020 em 2021. Tem gente que brinca e diz, não, 2020 não está valendo. Nós vamos ter que entrar em 2021 e viver 2 anos em um. Você está percebendo que muita gente fala muita coisa diferente? Como é que então nós vamos ter e marcar alguma data, algum momento, onde tudo vai se normalizar? Eu não sei quando, você não sabe quando, tudo vai voltar ao normal. Então nesse ínterim, nesse momento onde tantas vozes, mas tanta incerteza, tudo que está fora de nós está incontrolável. Eu não consigo discernir, afirmar, ter nenhuma convicção a respeito de fora de mim. Então o que eu tenho que fazer? Já que eu não tenho controle a respeito de fora de mim, eu tenho que controlar dentro de mim. Eu não consigo dominar essa pandemia a nível mundial. O externo, eu não tenho controle. Aliás, eu tenho axiologias. Eu penso coisas que muitas vezes não vai acontecer e não acontece. Portanto, se eu não tenho controle fora de mim, eu tenho então que controlar o que acontece dentro de mim. Porque dentro de mim eu tenho acesso. Dentro de mim, Deus me deu o privilégio de ser um ser pensante, consciente, razão, emoção. Eu sei que eu existo e você sabe. É como já diz um filósofo no passado, penso, logo existo. Nós somos criaturas que pensam, somos seres pensantes. Portanto, eu não tenho acesso, eu não consigo controlar aquilo que acontece fora, mas eu consigo controlar aquilo que acontece dentro. E este é o ponto. Eu disse que o Covid-19 está matando muita gente não contaminada por uma razão. E a razão é que muita gente está morrendo, mesmo não sendo contaminada pelo Covid-19. Porque morte não é só morte física. Morte tem uma série de outras questões que envolvem a morte. Como diz um pensador, Albert Schweitzer, ele disse o seguinte, a tragédia, preste atenção, a tragédia não é quando o homem morre. Olha o que ele diz, a tragédia é quando morre dentro do homem, quando ele ainda está vivo. Você viu? Prestou atenção no que ele disse? Ele disse o seguinte, a tragédia não é quando nós morremos, mas a tragédia é quando dentro de nós vão morrendo coisas, ainda que vivo. E o que está morrendo na nossa geração? As pessoas estão excessivamente estressadas, excessivamente com medo, excessivamente angustiadas. Portanto, elas não estão morrendo fisicamente, o Covid-19 não contaminou a ela, mas elas estão morrendo aos poucos. Pânico, estresse. Alguém já escreveu, disse que nós vamos viver agora a maior epidemia do século em termos de estresse, pânico, tentativas de suicídio, porque o medo está sendo
generalizado na sociedade. Portanto, tem gente morrendo, mesmo não contaminada. Tem gente morrendo, e a morte que eu me refiro é esta: morte é a ausência daquilo que me traz a vida, mesmo estando vivo. Tem gente morto, e perdeu o otimismo, perdeu a esperança, perdeu a fé, perdeu a alegria, perdeu a paz. E esse texto, o apóstolo Paulo fala disso. Por 3 vezes ele diz: e a paz de Deus guardará o vosso coração. E o que me impressiona nesse texto, meus irmãos, é que ele vai escrever esse texto preso. Sabe o que Paulo me ensina? Que mesmo ele estando preso, as pessoas não puderam aprisionar a sua alma. Colocaram algemas nas suas mãos, mas não algemaram o seu coração, não algemaram a sua mente. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: vocês têm poder de me colocar dentro de uma prisão, mas vocês não têm poder de me transformar num prisioneiro. É aqui que está o ponto que eu quero destacar para você. As pessoas têm poder de nos criticar, as pessoas têm poder de falar mal de nós, mas as pessoas não têm poder de nos transformar naquilo que elas querem que a gente seja. As pessoas podem falar: pastor, eu sou um medroso. Elas podem falar. Tudo que elas podem falar a respeito de mim, elas não têm poder de me transformar naquilo que ela fala. Assim é com você. Se eu chamar você de medroso, eu posso até te chamar, mas eu não tenho poder de transformar você num medroso. Quem tem poder? Você mesmo. Você é que tem poder de transformar-se no medroso. Quando? Quando você ouve uma crítica e você então concorda com ela, absorve aquela crítica e então se torna um medroso. As pessoas têm poder de falar da gente, mas não têm poder de nos tornar naquilo que falam da gente. Você está compreendendo? Portanto, meus irmãos, o apóstolo Paulo está preso, mas não tinha o seu coração preso, não tinha sua mente presa. Ele vai escrever aqui: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Aí ele vai dizer: não andeis ansiosos. Ele está preso, mas o preso está escrevendo palavras de consolo para quem está livre, porque naquele tempo os livres estavam mais presos do que o apóstolo Paulo preso. Ele estava mais livre do que os livres. Portanto, eu queria conversar com você sobre esse assunto, e eu queria destacar aqui algumas questões. Primeiro, coloquem para mim nos comentários, por que o Covid-19 está matando gente sem contaminar? Por que o Covid-19 está matando pessoas não contaminadas? Número 1, por negligenciar a vida bidimensional. Número 1, por negligenciar uma vida bidimensional. Vejam comigo o verso 5 e o verso 6. O verso 5 diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Você percebeu aqui uma bidimensão da vida? Paulo está falando o seguinte: olha, na vida nós temos o lado imanente. Olha, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Tem o imanente, tem o físico, tem o corpo. Aí ele vai dizer o outro lado da vida: perto está o Senhor. A nossa vida tem o lado transcendente, o lado que vai além daquilo que se pode imaginar, tocar, ver. Perto está o Senhor. Sabe o que Paulo está ensinando? Para aqueles que estavam livres, mas eram mais prisioneiros do que Paulo preso. Paulo está ensinando o seguinte: não deixem de viver uma vida bidimensional. Quem vive uma vida unidimensional, isto é, vive um lado apenas da sua existência, vive incompleto. O sujeito que vive apenas o lado espiritual, ele vê anjo em tudo, já perceberam? Ele vive só o lado espiritual, ele vê anjo de fogo, é diabo que está fazendo, é demônio, é tudo para ele é espiritual, porque ele só vive um lado da sua existência, só o transcendental. Mas aquele que resolve viver a sua vida por outro lado, só o imanente, o carnal, ele não pensa no lado espiritual, ele vive só em prol do seu corpo, só em prol de si mesmo. Por isso que nós estamos tendo uma overdose olha nas redes sociais, overdose de exibição de corpo.
overdose de exibição de patrimônio, de bens, de status. Por quê? Porque a pessoa vive só um lado, uma dimensão da vida, e para ela, tudo que ela tem é aquilo dali, é o seu corpo. Portanto, ela quer exaltar o seu corpo, ela quer multiplicar, ela quer ter like, ela quer ser famosa. Por quê? Ela perdeu a bidimensionalidade da vida. Sabe o que Paulo está ensinando? Viva a vida nos dois lados, a bidimensão. Você tem corpo, mas você não é apenas corpo. Eu tenho corpo e o meu corpo é verte para a minha alma. Paulo está ensinando o seguinte: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, mas não se esqueça que também o Senhor está perto. Somos seres racionais, temos o lado imanente, mas também temos o lado transcendente. Paulo está ensinando para mim e para você que o melhor da vida está em vivenciar os dois lados. Como, pastor? É o que ele vai ensinar no verso 6. O verso 6 ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Sabe o que Paulo está ensinando? Para que eu e você vivamos uma vida bidimensional, eu tenho que cultivar oração, súplica, ação de graça, o remédio contra a ansiedade. Você não acha isso na farmácia? Você não acha isso num consultório médico? Você acha isso na palavra de Deus. O remédio para uma vida e para que eu não morra, mesmo não sendo contaminado pelo Covid-19 ou qualquer outra doença, para que eu vivo, Paulo está ensinando o seguinte: viva a vida nas duas dimensões. Eu queria dizer para você, você tem um corpo, mas você não é apenas esse corpo, você tem uma alma. Portanto, Paulo está ensinando um preceito aqui para o mundo. Sabe por que as pessoas estão tanto medo? Tão estressadas, tão ansiosas? Porque muitas vezes vivem apenas um lado da sua existência. E Paulo está dizendo: cultive oração, gratidão e súplica. Quando eu cultivo isso na minha vida, eu estou vivendo os dois ambientes da minha vida. Portanto, eu vivo por completo. Eu vivo os dois lados. Eu tenho uma dimensão completa da minha existência. Segundo lugar, e último, quando, pastor, o Covid-19 mata sem contaminar as pessoas? Quando? Quando mata sem contaminar? Número 2, coloquem para mim nos comentários. Número 2, por negligenciar pensamentos corretos. Por negligenciar pensamentos corretos. Olha o verso 8. Olha o verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Sabe o que Paulo está falando? Tem muita gente morrendo porque não aprendeu a pensar no que deve ser pensado. Agora eu quero fazer você pensar um pouquinho. Presta atenção. Esse segundo ponto, ele é uma consequência do primeiro. Por qual razão? Se eu vivo uma vida bidimensional, eu vou praticar a oração, a súplica e a gratidão, ok? Portanto, agora eu vou para o segundo ponto. O segundo ponto, eu preciso pensar nas coisas boas. E eu tenho condições de pensar nas coisas boas. Por que eu tenho condições? Porque eu cultivei a oração, eu cultivei a gratidão e eu cultivei a súplica. Portanto, a minha mente está recheada da palavra de Deus. E se a minha mente está recheada da palavra de Deus, eu tenho nem que pensar. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que por negligenciar o primeiro tópico, a oração, a súplica, a gratidão, por negligenciar, agora, no segundo ponto, ela não sabe em que pensar. Ela vai pensar em quê? Ela só tem redes sociais na cabeça, só tem fake news na cabeça, só notícias ruins na cabeça. Encheram a sua mente de coisas ruins. E agora, no que pensar? Aí ela vai pensar em morte, em suicídio, em tragédia. Por quê? Encheu a sua mente de coisas ruins. E você concorda comigo? Nós somos aquilo que pensamos. É a cabeça que transforma o corpo. Se a sua cabeça vai bem,
todo o seu ser vai bem. Agora, se a sua cabeça vai mal, o caos está estabelecido. E Paulo vai dizer a chave, o segredo: pense coisas boas. Mas para isso, eu preciso praticar a oração, a súplica e a gratidão. Aí eu quero te provar que o que eu estou falando é bíblico. Se você tiver condições, abra sua Bíblia em Lamentações no capítulo 3. Lamentações no capítulo 3, esse texto me ensina sobre em que pensar. Quando eu controlo o meu pensamento, recheio a minha mente das coisas de Deus, olha a diferença que faz na vida. Um resumo, lembra que Lamentações foi escrito por Jeremias. Jeremias viu o seu povo entrar no cativeiro, e enquanto entra no cativeiro, Deus deu o privilégio, o único homem que Deus deu o privilégio, você pode escrever um livro lamentando Jeremias. Jeremias vai escrever um livro de lamento. Aí, no verso 21, ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar a esperança, quero trazer à minha mente o que me pode dar esperança. Bom, eu queria começar a ler no versículo 1, veja o antes, o Jeremias antes do verso 21, e você vai ver o Jeremias posterior ao verso 21. Antes, versículo 1. Veja se você vai concordar comigo e ver alguma diferença na vida desse homem. Versículo 1 de Lamentações 3. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Está percebendo que já está começando um murmúrio, um lamento? Verso 3. Deveras ele volveu contra mim a mão, de contínuo, todo dia. Sabe o que Jeremias está falando? Deus pesou a mão, o fardo foi pesado. Verso 4, fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. É aquele tipo de gente que olha para a situação e só vê o lado ruim, só vê o caos. Ele está falando aqui da tragédia. Presta atenção. Veja se você vai ver mudança na vida de Jeremias. Veja se você vai ver. O verso 6. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Jeremias está falando, eu estou vivendo como morto vive. Verso 7. Cercou-me de um muro e já não posso mais sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Sabe o que Jeremias falou? Eu oro, mas para Deus não faz nenhum sentido eu orar. Olha para você ver. O verso 9. Fechou os meus caminhos com pedras lavadas, fez tortuosas as minhas veredas, fez-se-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Verso 11, desviou-me os meus caminhos, que me fez em pedaços, deixou-me assolado, entesou o arco e me pôs como alvo à flecha, fez-me que entrassem no meu coração as flechas da sua aljava, fui feito objeto de escárnio. Verso 15, fartou-me de amargura, saciou-me de absinto. Verso 16, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Olha o que Jeremias está falando. Eu perdi a esperança, a tristeza tomou conta de mim, e ele vai dizer, eu esqueci até mesmo do bem. Verso 18, então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Ele está dizendo, nem esperança eu tenho, perdi até a esperança. O verso 19, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, e do absinto e do veneno, a minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. No verso 21 ele vai fazer uma pausa, ele começou a murmurar até aqui. No verso 21 ele como se dissesse, espera aí gente, eu preciso de pensar coisas boas, eu preciso de parar com esse lamento, eu preciso de trazer na minha mente aquilo que pode me dar esperança. No verso 21 ele para. Quer ver o verso 22? Você vê um outro Jeremias a partir do verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Você está vendo o outro Jeremias? No início do capítulo é o Jeremias do lamento. Até o momento que ele para, ele fala, eu preciso de pensar naquilo que
pode me dar esperança. Opa, é a minha mente que governa a minha vida. Então eu tenho que controlar os meus pensamentos. Eu tenho que parar com esses lamentos. Ele traz à memória o que pode dar esperança a partir do verso 21. Jeremias é outro. Ele é um novo homem. Por quê? Nós somos aquilo que nós pensamos. O problema da nossa geração. Dia inteiro vendo o Globo. Fala mal da Globo, mas não deixa de ligar na Globo. O que adianta? Fala mal da Globo, mas não desliga. Fala mal da novela, mas está lá assistindo. Fala mal do programa, mas está conectado. O que adianta? Sabe o que Jeremias está falando? Eu preciso de encher a minha mente com coisas que vai trazer sentido à minha existência, sentido à minha alma. Se a minha mente tiver coisas boas nela, toda a minha vida será diferente. O Covid, meus irmãos, o medo que impera, a angústia, o susto, o temor e terror que impera no mundo, tem poder de chegar até você, mas não tem poder de transformar você num medroso, num angustiado. Por quê? Porque quem controla você é aquilo que você pensa. Portanto, enche a sua mente das coisas da Bíblia, e você vai ver que ainda que o mundo entre em crise, o seu coração não estará em crise. Lembra em Gênesis, só ilustrar mais uma vez para você entender melhor o que eu estou te falando. Você lembra que eu estou dizendo e estou afirmando, a nossa mente tem o poder de controlar todo o nosso corpo e refletir naquilo que nós somos. Lá no Éden, Satanás já sabia disso. Deus chamou Adão e disse, olha, na árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. O que a serpente fez? No capítulo 3, diz a Bíblia que a serpente chega diante de Eva, e diz a Eva, diz a mulher, diz assim, é assim que Deus disse? Olha onde está sendo o ataque está sendo aqui, no intelecto, na mente, na razão. Deus havia dito, não coma, porque se comer vai morrer. O diabo chegou e falou assim, é assim que Deus disse? Lançou uma dúvida, é assim que Deus disse? Aí a mulher até respondeu corretamente, aí ela vai dizer o seguinte, respondeu-lhe a mulher no verso 2 de Gênesis 3, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Ela sabia direitinho, olha, Deus falou para a gente não comer, por quê? Porque nós vamos morrer se nós comer. Olha o que a serpente vai falar, verso 4, então disse a mulher, é certo que não morrereis. Você percebeu o ataque na mente? Olha, é isso que Deus disse? A mulher tinha um conceito, Deus disse isso. A serpente chegou e falou assim, será que é isso que Deus disse mesmo? Colocou uma dúvida. Agora a serpente vai colocar uma outra afirmação, certamente não morrereis. Deus disse, se comer vai morrer. A serpente colocou uma dúvida, é isso que Deus disse? Agora ela coloca uma afirmação, certamente não morrereis. O ataque, o diabo sabe disso, que se mudou a nossa mente, nos mudou por completo. É bíblico, Romanos 12, versículo 1 e 2, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, que é o vosso culto ao Senhor, e não vos conformeis com este século. Lembra do versículo? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A Bíblia está dizendo para mim e para você que, se eu mudo a minha mente, eu transformo não só a mim, mas o mundo. Eu transformo as pessoas que estão à minha volta, por aquilo que começou na minha mente. Portanto, eu estou dizendo isso porque eu não queria que você morresse nem contaminado pelo Covid-19, e eu queria que você também não morresse, mesmo sem ser contaminado. Tem uma multidão morrendo, com medo, angustiada, estressada, sem a paz de Deus. E Paulo, por 3 vezes, ele vai falar, aquele que vive essa vida na bidimensão, a paz de Deus vai guardar a sua alma. Aquele que vive pensando nas coisas boas, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração. Portanto, não encha sua mente de fofoca, não encha sua mente de tudo aquilo que está sendo dito e ouvido. Aliás, nunca na nossa geração a gente foi tão incentivado a falar. A gente está dizendo, faz live. As pessoas estão, o tanto de live que está tendo.
Tanta gente falando. Quem está ouvindo? A nossa geração é induzida a falar, mas não é induzida a ouvir. Uma geração que não sabe ouvir, jamais saberá o que falar. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Nós precisamos ouvir e saber quem ouvir. E saber quem ouvir. Portanto, eu queria dizer para você, ninguém pode ter saúde mental e física plena se alimenta a sua mente só de coisas ruins. Paulo está dizendo, exerça a oração, exerça a súplica, exerça a gratidão. Vocês viverão a vida bidimensional, imanente e transcendente, portanto vocês serão plenos. O mundo vai estar em crise do lado de fora, mas vocês não terão crise dentro. Eu não tenho poder de controlar o Covid, mas eu tenho o poder de entrar dentro de mim, refletir em coisas boas, praticar a oração, a súplica e a gratidão. Pergunto vocês, foi isso que Jesus fez? Foi isso que Jesus fez? A Bíblia diz que Jesus respondeu para a serpente, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe, Jesus está dizendo, eu não me alimento do que o mundo oferece, eu me alimento do que Deus me dá. Ele ainda disse mais em João 4, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Portanto, em que nós devemos pensar? Nós devemos pensar em tudo que é verdadeiro, porque nós cristãos temos um compromisso com a verdade. Cuidado com o que você está ouvindo na mídia, a respeito do Bolsonaro, a respeito do Sérgio Moro, cuidado, estou defendendo A ou B, eu estou dizendo que tem muita mentira. Há verdades, mas há muitas mentiras. Ouça, veja, mas não se esqueça de alimentar a sua mente com aquilo que é verdadeiro. O cristão tem compromisso com a verdade. Segundo, tudo que for honesto, nós temos compromisso com a honestidade. Honestidade vai muito além do que os outros vê. Honestidade tem a ver com caráter. Carisma é aquilo que os outros estão vendo em mim. Caráter é aquilo que eu sou quando ninguém está me vendo. O cristão tem compromisso com a honestidade. O que ele tem que pensar? Tudo aquilo que for justo, nós temos compromisso com a justiça. Nós temos compromisso. O que ele tem que pensar? Naquilo que é puro. O mundo está cheio de pornografia, falatórios inúteis, fofocas, mentiras. Isso não é puro. Encha a sua mente com a pureza e você vai ver isso refletir no seu corpo, na sua família, na sua geração. Por fim, tudo que for amável, o nosso compromisso tem que ser com aquilo que Deus ama, com aquilo que Deus quer. Portanto, foi Jesus quem disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não quero que você morra, nem contaminado pelo Covid, e também não quero que você morra sem ser contaminado, porque a morte não é apenas uma morte física, a morte é quando eu mesmo vivo, perdi aquilo que me faz ser um ser completo, alegria, paz, felicidade, tudo aquilo que Deus pode me dar. Portanto, vivamos para o Senhor, porque do Senhor